Fala galera, mais um vídeo aqui no canal Boni Esportes. Conto com o seu like aí no vídeo e a sua inscrição aqui no canal, hein? O Lucas Lima saiu aplaudido, Jean? Saiu aplaudido por parte da torcida. Acho que de fato ele fez um jogo melhor do que as últimas partidas que ele vinha fazendo, né? Ele começa a jogada do gol do Palmeiras, ele acerta a bola na trave e de qualquer maneira eu acho sinceramente que é importante também o torcedor do Palmeiras não começar a queimar jogadores importantes como é o caso do Lucas Lima, né? Até acho sinceramente que o Roger, se tivesse o Guerra à disposição pelo que o Guerra vinha fazendo, provavelmente teria começado com o Guerra no lugar do Lucas Lima, mas a partir do momento que o Guerra se machucou, ele teria a alternativa do Moisés, é verdade, mas o Moisés, quando vem entrando, não vem fazendo os jogos que o Guerra vem fazendo. Então, o Internacional, né? Mas, de fato, não é aquele Felipe Melo com força toda e passes e viradas de jogo que a gente viu nas outras partidas, né, Jean? É verdade. Os dois últimos jogos, aliás, ele pareceu meio desligado, né? Também no jogo contra o Botafogo, que ele acabou falhando no lance do gol do Botafogo, hoje principalmente no começo da partida. Mas acho que, como sempre, não dá para individualizar, não. Quando você tem uma atuação como a que o Palmeiras teve hoje, e claro que o mérito também é do Internacional, por ter começado, acho que os dois tempos com a intensidade que começou o Inter, né? Foi muito melhor no começo do primeiro tempo e foi melhor no começo do segundo tempo, mas é claro que pelo elenco que tem, jogando em casa, você espera mais do Palmeiras e o Palmeiras não jogou bem. Acho que o Palmeiras, de novo, deixou a desejar em relação ao rendimento como um todo, como time mesmo. Então não dá para pegar a atuação do Felipe Melo e colocar a responsabilidade ali. Mas foi um jogo, acho que um jogo igual, um jogo em que o empate teria sido o resultado mais justo. A gente ouve tanto o Roger falar e vai ser importante ver a entrevista coletiva do Roger, né? O Arregui já está aqui conosco também. Boa noite, viu, Arregui? Boa noite, Bruno. Mas Maurício. Vai ser interessante a gente ver a entrevista do Roger, porque o Roger fala muito em jogo apoiado. Tudo que não teve hoje no Palmeiras foi jogo apoiado, né? Teve um time ali bem aberto, espaçado, chutão pra cima, chutão pro lado. Jogo apoiado a gente não viu, né, Jean? Não, é verdade. E tem visto nos últimos jogos também, né? Exatamente. A gente até já viu nessa temporada, mas não nos últimos jogos, né? Na temporada já viu. E na temporada chamava atenção isso, né? A aproximação de todos os jogadores do Palmeiras. Quando alguém tinha a bola, ele tinha sempre 2 ou 3 opções para triangular, para infiltrar, enfim, tinha opções de passe. Hoje a gente realmente não vê o Palmeiras conseguindo jogar dessa maneira e não foi só no jogo de hoje, é o que o Arregui falou. Estamos falando já de uns 4, 5 jogos em que o Palmeiras vem tendo muita dificuldade de criar por uma questão coletiva, acho que por uma maneira de jogar e não apenas por um rendimento abaixo do esperado de alguns jogadores especificamente, né? O Lucas Lima, de fato, vinha vindo muito abaixo, hoje acho que até não fez um mau jogo, não, mas não adianta querer individualizar quando o problema se repete jogo após jogo e você não tem sempre o mesmo vilão jogo após jogo. Até porque quando o Palmeiras teve aquela sequência ruim ali de Campeonato Paulista, jogo com Aliança Lima, Santos e Corinthians, né, Maurício, Arregui, tinha aquela sequência de jogos. Então até a questão física servia como, não sei nem se como desculpa, mas era um fator que talvez atrapalhasse o Palmeiras. Para essa semana não teve essa desculpa, né? Porque foi uma semana que o Palmeiras teve inteira para descansar e para trabalhar. O Palmeiras tem elenco, né? O Palmeiras tem um elenco também superior aos demais, todos os demais do futebol brasileiro. Tem jogadores para isso, é o que se julgava, né? Então, tem elenco, mas era sempre o mesmo time. Não tinha essa rotação no elenco, né? Mas essa rotação, para mim, e acho que o Roger sabe disso, ela é fundamental, né? Para você poder poupar e ter esse elenco qualificado todo em condições sempre de atuar no melhor nível possível. Então, o Roger precisa rodar. E assim, veja, mesmo um campeão se faz também quando consegue ganhar jogos que não merece. E talvez tenha sido isso que aconteceu hoje com o Palmeiras no Pacaembu, contra o Internacional. Isso é importante também. Às vezes você não joga bem, mas você tem qualidade o suficiente para poder fazer uma diferença numa hora decisiva. E aí marcar o gol, aproveitar a pouca oportunidade que você cria.
E acho que isso também reflete, resultado de um investimento e de um elenco bom como tem o Palmeiras. Eu diria que as vitórias que o Palmeiras teve nesse começo de campeonato brasileiro, de 2018, lembram muito certas vitórias de 2017, né? É aquela vitória que acaba saindo pela qualidade dos jogadores. A própria jogada do gol do Palmeiras hoje, né? Embora tenha sido uma jogada até trabalhada, porque começa com o Lucas Lima, que encontra o Diogo Barbosa, mas o Diogo Barbosa, cruzamento perfeito na cabeça do Dudu, que também com muita qualidade cabeceia para gol, né? Mas é aquela vitória que se dá muito mais pela individualidade dos jogadores, ainda que numa jogada trabalhada nesse caso, do que por um volume de jogo indiscutível. E no ano passado não foi muito diferente, né? No ano passado, o Palmeiras até conseguiu brigar quase até o fim do campeonato com o Corinthians por conta disso, por conta de vencer partidas em que às vezes não atuava tão bem, não conseguia ter volume de jogo, mas que os seus jogadores acabavam fazendo a diferença em momentos cruciais da partida. A mudança que ele fez foi na defesa, né? A entrada do Edu Dracena no lugar do Thiago. Já deu para ver uma defesa mais segura, Jean? Eu acho que a entrada do Dracena, ela faz sentido também por um aspecto de liderança, um aspecto psicológico, por como o Dracena tem essa capacidade indiscutivelmente, e o momento do Palmeiras passou a ser, né, bem recentemente, um momento já de pressão, de mais cobrança, muito torcedor apontando o dedo para o Antônio Carlos pelas falhas que ele teve nos jogos contra Corinthians e Boca Juniors, mas é preciso entender também que o Antônio Carlos fazia contra o Boca, por exemplo, uma partida quase impecável até o momento daquela falha. Então o técnico está certo, ele não pode começar a sacar jogador aqui, esse jogador ali, porque o cara falhou num lance. Ele, inclusive, mantém o Antônio Carlos, tira o Thiago, que de fato acho que no balanço geral, se era para sair um dos dois, era melhor que saísse o Thiago, e coloca o Dracena, que não jogando tão adiantado, não jogando da maneira que o Alberto Valentim jogava com o Palmeiras na temporada passada, eu acho que tem todas as condições de ser titular do time, é um jogador importante, é um jogador experiente, e acho que esse time vai precisar de experiência porque a cobrança que existe em cima do Palmeiras, a pressão que existe, evidentemente por conta do time montado e das condições de jogar bem que deveria ter, a pressão vai ser muito grande. E quarta-feira tem jogo importante aí da Libertadores contra o Boca na Argentina. Tem muitas mensagens aqui na hashtag Bate-Bola, o Lucas Capuani, o Tony Nas, o Emerson, o Kleber Antônio está falando do Keno, o José Ricardo Dom, mas a maioria aqui está falando da arbitragem. Daqui a pouquinho o Salvio vai mostrar pra gente aí todas essas polêmicas envolvendo principalmente o gol do Leandro Damião, né? Aparentemente ele não está impedido, mas o Salvio daqui a pouco mostra aí um detalhe pra gente. E tem também no finalzinho do primeiro tempo ainda um pênalti em cima do Nico Lopes, né? Até com uma jogada que envolve o Lucas Lima, né? Então daqui a pouco o Salvio vai mostrar esses lances pra gente, tá? Mas não esquecemos os lances polêmicos, né, Jean? Não, até começou aqui o comentário. Comecei falando porque eu sei que o torcedor sempre só quer ouvir falar de arbitragem. Depois a gente fala muito de arbitragem, mas o torcedor... Então, na verdade, é assim, dependendo do time que ele torce, o torcedor só quer ouvir falar de arbitragem, né? Dependendo de quem foi o beneficiado ou prejudicado, muita gente só quer ouvir falar de arbitragem, por isso a gente começou até destacando o gol, para mim, legal do Internacional. Enfim, lance do pênalti vamos deixar para o Salvio falar, depois a gente pode opinar, mas vamos deixar a palavra do especialista que já está lá a postos. Já tá, o Salvio tá chegando, tá? Não fiquem bravos, por favor. O Walter tá doido aqui, vocês não vão falar, vamos falar. O Robson também, tá? Daqui a pouco todos os lances polêmicos da arbitragem e daqui a pouco também as entrevistas lá no Pacaembu. Mas antes a gente vai pro Castelão. O Eduardo Afonso está por lá e acompanhou o empate do São Paulo 0-0 com o Ceará. E o Edu vai trazer aí as primeiras informações de lá pra gente. Tudo bem aí, Edu? Boa noite. Tudo bem, Bruno? Boa noite a você, boa noite ao fã de esporte. Aqui, pouco mais de 30 mil torcedores. Fechou mais, para perto do Gum, e o Pablo pegava quem ficava aberto. Não importa se era o David, se era o lateral, ele fazia um quinto homem aberto, para o Renato não ficar no mano. E depois começamos a fazer isso também, quando eu adiantei o Ayrton, né, e botei o Luan Pérez, porque o Dedé já estava jogando de atacante. Então, o que é muito bom é que nós tivemos um jogo de duelo, de muita competição,
contra uma grande time, muito bem dirigido, né? E soubemos sofrer. Tivemos uma característica de competição de um correr, dar mais 5% daquilo que podia. Aí tu pensa em 10, são quase 50% para superar a inferioridade numérica. Mas os jogadores tiveram leitura, e foi uma vitória, então, para nós importante, fundamental. A gente tem uma expulsão com 15, 16 minutos. Isso dá uma certa preocupação. Então, o mais legal de tudo isso que foi a leitura que os jogadores tiveram, né? Bem na zona, ocupando o espaço da zona. Teve aquela bola na trave, que foi justamente na maior defesa do jogo, que foi a única que meu goleiro fez. Então, o pessoal está de parabéns, cara. É muito legal ver o torcedor gritando aí, feliz com a equipe. Não, que eu falei... O Abel segue falando, mas a gente vai lá para Fortaleza, tá? O Diego Aguirre, técnico do São Paulo, começou a falar e o Edu Afonso tá lá. Aguirre, por que o Diego Souza não foi relacionado? É um jogador que você ainda conta com o Diego Souza ainda? Sí, eu conto com ele, ele ficou treinando em São Paulo, tenía algún sondeo, algunas opciones de alguna oferta, mas eso se va a decidir en estos días. Tenemos que sentir también cuál es la postura del jugador, pero es un jugador importante, un patrimonio de São Paulo, que seguramente se fica vai ajudar muito. Aguirre, eu queria que você falasse da estreia do Everton, que sentiu naturalmente o cansaço no final do jogo, teve que tirá-lo. E mais, você acha que os dois ataques produziram muito pouco ofensivamente? Os goleiros, o Sidão quase não trabalhou e o Everson muito pouco. Você acha que esse ainda é um ponto negativo do São Paulo com você? Sí, especialmente eu esperaba otra velocidad en ataque, otra intensidad para atacar, porque no es solamente defender, mas, ahí no estuvimos un juego como imaginábamos, y teníamos buenos jugadores en campo como Cuevas y Nené, verdad, en una posición tal vez sin centroavante, y no fue que jugaron de centroavante, sino sin centroavante. Y junto con Valdivia, con Everton, buscamos opciones con Reyes apareciendo por derecha. A intención siempre de ganar el juego. Yo no estoy contente por un empate, porque nos vinimos aquí a ganar. Entonces, si bien fuera de casa es importante no perder, pero hoy siento que el time tiene que dar mucho más. O Everton es un fenómeno, sí. Everton está llegando, se entrenó un día con nos y esas cosas se atrapallan, pero es un jugador de altísima calidad y certeza absoluta de que va a hacer un refuerzo espectacular. Aguirre, quais foram as dificuldades dessa partida? O que o Ceará dificultou o jogo do São Paulo? Ceará fez seu jogo, acho que puede ter incidido algunas cosas. Jugar aquí con este calor y el ritmo de juego cae. Siempre que, por mi experiencia, siempre que jugamos, que se juega no nordeste, 4 horas da tarde, el ritmo del juego no es el que nos podemos hacer, y los jugadores acabaron sufriendo mucho, y venimos de una secuencia de 3 juegos en 6 días. Entonces no es una disculpa, pero es una realidad de que tengo certeza que fue eso que no dejó que el time pudiera tener esa frescura, esa intensidad de que nos pedimos y que seguramente vamos a ver nos próximos jogos. Diego, como é que está o vestiário, já que a questão do Rodrigo Caio, né, que ele chegou a dizer que achou que quebrou o pé, como é que está lá o sentimento dos jogadores e ele, como é que ele está lá no vestiário? No, eso no, tenemos que esperar que van a hacer exámenes médicos, tomara que no, a veces un jugador fala porque siente mucho dolor, mas no, yo acredito que no, o tomara que no seja nada, ¿no? Mas estamos tranquilos, esperando los exámenes, mas imaginamos que no va a ser nada grave.
Vamos acompanhar a entrevista do Roger Machado, técnico do Palmeiras, falando no Pacaembu. Daqui a pouco os lances polêmicos também com o Salvio lá no Ceará, tá? Vamos lá, o Roger falando. No Campeonato Brasileiro, e o que você pensa como foi o desempenho do time do Palmeiras hoje aqui no Pacaembu, que conseguiu construir um resultado positivo? Eu acho que o nosso desempenho ele foi regular para bom. Um jogo difícil, né, em que a gente, nos primeiros 10 minutos, cedemos a bola para o Internacional, com alguns erros na nossa saída, com erros não forçados de passe, e o Internacional foi que criou a primeira melhor oportunidade ainda antes dos 10 minutos do primeiro tempo. Depois disso a gente acalmou na partida e tomou conta das ações, dominando o Internacional até o final do primeiro tempo e, por consequência, a abertura do placar. No segundo tempo, novamente, no início do segundo tempo, um pouco de desatenção, que deu ao Internacional com as mudanças, um pouco mais de jogo perto da nossa área, em função da característica do Damião, que prende bem, disputa bem a bola, briga pela primeira e segunda, para daí depois construir a partir dessa faixa do campo. Depois disso, novamente, a gente tomou o controle do jogo e, perto do final, uma pressão em função do resultado adverso para o nosso adversário, e a gente soube, de uma certa forma, sofrer o jogo, entender que, por vezes, a gente vai ser pressionado, e tem que saber manter a posse de bola e manter a consistência defensiva para não ceder o gol de empate ao adversário. Como eu disse, eu acho que foi um desempenho, um ótimo resultado e um desempenho regular para bom, uma amostragem importante do que a gente em alguns momentos vai enfrentar na Argentina, saber segurar o resultado, porque vai ser um jogo também bastante complicado. Roger, nos últimos dias o Lucas Lima tem recebido algumas críticas e ele mesmo admitiu que realmente não esteve satisfeito com o que ele apresentou nos últimos jogos. Você sai satisfeito com a partida dele hoje e o que você espera dele com a camisa do Palmeiras? Então, mais que a cobrança externa, eu tenho certeza absoluta, que a autocrítica do atleta por si só já faz a maior parte do trabalho. O atleta sabe quando não está bem. E para mim o principal e o objetivo da manutenção do Lucas, mesmo tendo deixado bem claro para ele, que das movimentações que eu gostaria e que o time precisasse, que na semana eu treinei outras alternativas e que, caso ele não conseguisse fazer, eu teria que encontrar um outro jogador para mudar a característica do setor e ter um jogo que a gente entende que seja interessante coletivamente. No jogo contra o Botafogo, muito embora não tenha conseguido fazer, tentou fazer durante todo o primeiro tempo que teve em campo, e foi justamente por isso, de fazê-lo, mantê-lo no jogo para o jogo internacional e dar a confiança que o jogador precisa, e eu acho que ele respondeu muito bem. Eu acho que ele recebeu muitas bolas em posicionamento às costas da primeira linha do Internacional, e dali ele é muito mais perigoso, para o adversário. Roger, aproveitando para analisar também outro jogador, que é o Borja, Ele ocupa uma posição que o torcedor espera sempre que ele marque vários gols, Ele foi artilheiro até do último Campeonato Paulista. Mas como é que você lida com essa ansiedade do torcedor, até a cobrança do próprio jogador, E você, como comandante, como é que faz ali uma equação para que dê certo, para que ele consiga render um pouquinho mais? No segundo tempo ele conseguiu algumas vezes, fazer o que ele sabe de melhor. O que eu tenho pedido para o Miguel, e por vezes não tem acontecido em campo, é que a posição inicial, quando a gente está defendendo a bola, não é ele entre os zagueiros. É ele lado ao lado com o meu meia, para que a gente consiga fechar os espaços do meio campo e os volantes jogarem as costas. Por vezes, quando se desliga do jogo, ele fica entre os zagueiros e os volantes adversários acabam jogando com um pouco mais de facilidade. E não só pelo aspecto defensivo, pelo fato dele alinhar lado a lado com o meu meia, e fazer
essa cobertura defensiva de lado a lado no campo, quando a gente retoma a bola, ele está numa condição privilegiada, né, para imprimir o que ele tem de melhor, que é as suas diagonais na direção do gol, com a gente com a bola de frente, podendo municiá-lo. Essa correção no intervalo que eu pedi para que ele ficasse mais atento, né, partindo dessa posição para pressionar os zagueiros, não do meio dos zagueiros para pressionar o volante, né, e tirando esses espaços e aí sim abrindo espaço para quando a gente pega a bola ele está numa condição que ele sabe fazer o que tem de melhor, né, que é as oportunidades que ele acabou criando em função disso. São ajustes que a gente vai tendo, né, treinamentos, lembranças, afirmações, né, mas é um jogador que se espera muito por tudo que já fez também, né, e recentemente, né, e hoje teve oportunidade para fazer, né, pelo menos 3 ou 4 oportunidades, né, não fez hoje, mas deve estar guardado para o meio de semana. Roger, os dirigentes do Inter saíram de campo reclamando muito da arbitragem. Você acha que a arbitragem teve influência no resultado do jogo ou a reclamação do lado de lá é exagerada? Não falei da arbitragem na final do Clássico, não vou falar agora. Roger, sua direita. Felipe Melo no Campeonato Paulista foi um dos melhores, não só da função, né, mas também do campeonato. Contra o Botafogo teve um lance um pouco estranho e teve o gol do Botafogo. E agora, no começo do jogo contra o Internacional, ele perdeu umas 2, 3 bolas no começo, deu alguns ataques para o Internacional. É normal, é fase, você não vê isso, que está uma fase ruim, é uma questão física. Como é que você analisa o Felipe Melo nesse momento? Não, se foi erro de passe no começo de jogo, não pode estar relacionado à questão física, né? Foi erro de passe por um outro motivo. Foi o que eu falei anteriormente na primeira resposta, falando da análise do jogo. No início do jogo, nós tivemos erros de passes não forçados que proporcionaram a bola para o adversário e eles nos pressionaram no início do jogo. Nem sempre a gente vai ter todos os 11 jogadores atuando no mesmo nível. O importante é que a gente consiga ter 7, 8 jogadores no mesmo nível, tu consegue sustentar uma vitória como a de hoje. E vai se alternar. Foi o Felipe, talvez hoje, que não tenha feito uma partida do mesmo nível das demais, mas outros jogadores conseguiram substituí-lo no jogo de hoje, com um jogo em alto nível que nos permitiu vencer. Faz parte. A gente já, daqui a pouco, acompanha a zona mista lá, tá? Do Palmeiras. O Roger não quis falar sobre arbitragem, mas o Salvo Espínola quer falar sobre arbitragem, não é, Salvo? Desde que começou o programa é só mensagem para você aqui. E a arbitragem, não vão falar que o Palmeiras não sei o quê, que o Inter foi prejudicado. Foi prejudicado, Salvo? Boa noite. Foi sim, Bruno. Boa noite. Tem que falar de arbitragem, né? Não Tem vou que falar. Tem que falar de arbitragem. O Roger não, vai falar de tática, de técnica, exato. Mas a pergunta do repórter para o Roger: dirigentes do Colorado estão reclamando da arbitragem, se ele concorda ou não.